CBN. Agora 2h45, de volta com o Estúdio CBN para falar de economia. A cesta básica fechou o ano com queda aqui em Campinas, uma queda de 1,45% no valor. É um levantamento feito pelo Observatório PUC Campinas. Só que olha só, apesar dessa queda, a gente teve uma alta aí de preços ao longo do ano de 2024, com alguns itens, inclusive, como vilões dessa alta. E sobre isso a gente conversa agora com o Pedro de Miranda Costa, ele que é professor da PUC, coordena também esse estudo do Observatório, está conosco hoje aqui nos estúdios da CBN. Professor, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Tayla, boa tarde, Marco, um prazer falar com vocês, com seus ouvintes. Prazer todo nosso, professor. Bom, a gente teve algumas variações aí, né, professor, de preços, como eu disse aqui no início, uma queda no final das contas, mas com alguns itens puxando altas ao longo do ano, né? Um deles é o café e também o óleo, né? Itens essenciais aí na vida do brasileiro. Como é que vocês fizeram essa avaliação aqui em Campinas e qual que é também a referência se a gente comparar Campinas com capitais, por exemplo? Tá mais caro aqui ou não? O que a gente pode trazer aí para o nosso ouvinte? Ok. Bom, a gente tem acompanhado o Observatório PUC Campinas, a gente segue a metodologia do Diese, o Diese apura nas capitais, a gente tem feito essa apuração regional. E Campinas, dentre outras 17 capitais, ela tem se situado nesse tempo entre a sexta, sétima, sexta mais cara, o que é mais ou menos compatível com o porte da cidade de Campinas, né? Na variação anual, né, você deu a notícia, a gente teve uma queda no mês de dezembro, mas no acumulado do ano a gente teve uma alta de pouco mais de 4%. E nesse ponto, Campinas foi, dentre essas 17 cidades, foi uma das que teve a menor alta. A gente ficou mais ou menos compatível com o Rio de Janeiro, que teve 5%, mas, por exemplo, São Paulo teve uma alta acima dos 10%, né? E, de forma geral, alimentos, e aí saindo da cesta básica para os dados do IPCA, o grupo alimentos no IPCA teve uma alta de cerca de 8%. Então, podemos dizer que essa alta, apesar de indesejada, ficou menor do que o que se experimentou no resto do país. Mas me chamou a atenção o caso de dezembro ter apresentado uma queda, professor. O que pode explicar isso? Então, a gente teve dois itens que puxaram bastante para baixo, né? Que foram o tomate e a batata, né? O tomate, especialmente, é o item que tem um peso na cesta básica maior. E como é um produto que varia muito conforme temperatura, conforme safra e chuvas, né? Com o aumento da oferta, esses dois produtos tiveram uma queda nesse final do ano e isso ajudou a puxar para baixo esses preços. Agora falando dos itens, né, que mais puxaram a alta, né, professor? Café, óleo, leite, carne e arroz, ou seja, itens essenciais aí pro dia a dia do brasileiro. Por que esses itens estão tão mais caros, né, nesse acumulado aí de 2024? Também a gente está falando aí do acumulado, né? Os itens que mais subiram durante o ano. Chama muito atenção o café, porque ele teve uma alta quase que contínua, mas crescente, né? No acumulado aí deu quase 50%, 47%, não é isso? E assim, é um produto que é um produto, como a gente fala, um produto exportável, né? Então, na medida em que o mercado externo fica aquecido e com a alta do dólar também, é um produto cujos preços tendem a subir mais rapidamente. E é isso que aconteceu com o café. A carne terminou o ano numa alta positiva, mas ela oscilou um pouco durante o ano. E a carne, no caso da cesta básica, a peça de carne que a gente apura é o coxão mole, né? O consumidor na prática tem outras alternativas, de outras carnes, mas ela é um item que pesa bastante também e as altas da carne pesam bastante na cesta básica. Isso acontece, professor, porque o produtor ele acaba, por causa da alta do dólar, dando prioridade para exportação, aí o mercado interno fica
menos abastecido? A gente pode dizer que, de certa maneira, há uma concorrência, né? O consumidor daqui, a gente está disputando o produto com o consumidor de fora, né? Então, na medida em que o dólar fica mais caro, a nossa moeda está pagando menos, ou seja, a gente está um pouco mais fraco nesse elo. Mas sim, como você disse, o produtor vai deslocar a produção, uma parte maior dessa produção para o exterior, sobra um pouco mais para cá, o preço aqui sobe. Professor, nesse estudo, então, coordenado pelo Observatório, né, colocou Campinas com a 7ª cesta mais cara do Brasil, então comparando com capitais até, né, e aí tem esse valor fechado no ano de R$ 743,60, o preço médio aí da cesta básica aqui na cidade, isso em dezembro, já com essa queda aí baixinha, né, de pouco mais de 1%. E aí vocês fazem também uma estimativa do salário mínimo ideal de acordo com esse valor, né? Quais são esses números aqui em Campinas e como que é feito esse cálculo? Esse cálculo, ele é até relativamente simples, tá? Ele é um cálculo que também vem desde os primórdios ali do salário mínimo. A gente pega o valor dessa cesta e faz uma multiplicação por 3, que seria o quê? O consumo de 2 adultos, supondo cada adulto uma cesta básica, e 2 crianças, supondo que as 2 crianças juntas consumissem uma cesta básica. Então é isso que a gente chega nesse valor aí de pouco mais de R$ 2.200, que seria o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas. Mas aí dá para a gente ponderar por 2 lados, né? Por um lado, isso vem de uma estrutura familiar que não tinha mulher trabalhando, então hoje, de um lado, a gente tem muitas vezes na família também, além, né, do homem como era antigamente, né, trabalhando. Por outro lado, a gente está falando de 13 itens de alimentação e a gente sabe que, por mais humilde que seja a família, há outros gastos envolvendo aí habitação, transporte, que também pesam bastante no orçamento. Eu queria voltar aos valores de agora, professor, porque 4,15 ficou até abaixo da inflação medida pelo IPCA, né? Da inflação de maneira geral. Isso não significa, claro, que os preços estão baixos, mas dá para explicar porque mesmo, né, com 4,15% que o consumidor, claro, sente no bolso, mas como pode ter ficado abaixo da inflação? Por causa dos produtos que caíram bastante, como você explicou na primeira resposta? Sim, o que acontece é que, de novo, né, a gente tá falando de uma cesta, né, em que alguns produtos sobem, outros caem, né? A cesta básica, como é um grupo pequeno de produtos, são somente 13 itens, então um ou outro item que tenha uma queda, ele tem um peso maior no total, né? Quando a gente fala do IPCA, o IPCA é um índice, sem dúvida, que mede a inflação de uma forma mais ampla. Uma queda, por exemplo, como aconteceu aqui ou na cesta básica do tomate, ela vai estar essa queda vai estar diluída entre vários itens. Então, isso explica por que a gente conseguiu ter uma variação aqui menor do que em outras cidades, em outros índices mais globais. Só para completar, 4,15 a cesta básica, 4,83 a inflação acumulada pelo IPCA em 12 meses de 2024. E falando do valor, né, professor, R$ 744 o preço da cesta básica em dezembro aqui em Campinas, a gente comentou já na 7ª posição, né? Perde aí para algumas capitais, mas está à frente de outras, como Brasília, por exemplo, no 8º lugar, Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte. Nessas capitais, a cesta básica ainda é mais barata que aqui em Campinas. Por que isso? A gente tem essa diferença. O que puxa, né, esse preço para nossa região? Tem a ver com o estado de São Paulo também tem um custo de vida aí mais caro que outros estados? Aí tem múltiplas razões, né? O porte da cidade faz diferença, né? Alguns hábitos culturais fazem diferença e mesmo proximidade com centros produtores, né? Então, cidades mesmo no Nordeste que, na média, costumam ter um poder aquisitivo menor, mas alguns produtos acabam sendo mais caros lá pela questão da distribuição. Então, esses múltiplos fatores acabam explicando essas diferenças. E agora, tendência para 2025, professor, o que a gente pode falar e o que pode esperar, né, desses produtos aí, porque dificilmente o dólar vai cair, pelo que a gente está acompanhando, né, e isso
essa concorrência que você já citou com o mercado internacional é um problema e as metas de inflação ainda têm sido discutidas também, né? O que a gente pode esperar? Claro que não dá para pensar em dezembro deste ano ainda, mas para esse mês, para um primeiro trimestre, dá para fazer algum tipo de projeção? Eu acho que nesse sentido, até da gente projetar para 25, essa queda, apesar de, não, né, de ter sido pequena em dezembro, ela interrompeu uma série de altas que a gente vinha tendo, né? E sinaliza com uma acomodação de alguns preços, tá? Então, acho que isso é uma boa notícia. Ainda que a gente tenha, de um lado, alguns preços, a gente não está na estabilidade, a gente tem alguns preços que caíram muito e outros que subiram muito. Acho que esses vilões aí, né, o café, o óleo, eles vão apresentar ainda uma tendência de alta, né? Mas acho que a cesta não tende a subir como vinha subindo ali, a gente teve altas preocupantes ali em outubro, novembro. Acho que a gente pode conviver com valores mais, com quedas, com altas um pouco mais compatíveis com o que a gente espera. O que pode explicar o café? Que o Brasil é o maior produtor do mundo, se não um dos 3 maiores. É só exportação? O que está acontecendo? Assim, na verdade, né, na economia global que a gente vive, você ser o produtor não necessariamente garante que você vai ter o seu produto mais barato lá, né? Além do Brasil, um produtor importante de café é o Vietnã. Essa produção andou oscilando, mas fundamentalmente a gente teve uma alta, né? E aí, Marco, o que acontece, e até a gente faz um acompanhamento de algumas notícias ao produtor, o fato da gente ter uma comercialização em bolsa, por exemplo, do café, né? A gente é um mercado bastante transparente. Por outro lado, ele ganha quase que uma dinâmica própria. Então, ao mesmo tempo que esse mercado facilita a vida de compradores e produtores, também há outros players, como se diz nesse mercado, que não são nem compradores, nem vendedores e que estão ali considerando o café como um ativo. Então ele ganha um componente especulativo e muitas vezes, por que subiu? Porque, né? Agora mesmo uma notícia que eu estava acompanhando, olha, as bolsas estão sinalizando em direções diferentes. Então, nesse exato momento, há uma certa indefinição. Claro, tudo, no fundo, é direcionado ou tem uma base numa oscilação de oferta e demanda. Mas muitas vezes, de uma semana para outra, a gente pode ter oscilações que não estão necessariamente ligadas ali ao produto que está saindo da terra. Impressionante. E no caso do óleo, né, professora, a alta foi de quase 36% ao longo do ano passado, também é uma alta significativa falando do óleo de soja, né? Isso sem mencionar azeite, outras opções mais caras ainda, que aí nem entra na cesta básica, de fato, mas já é uma alta bem significativa também a do óleo, né? Sim, você falou do azeite, não entra na cesta básica, ele teve altas importantes, também em função dos centros produtores terem restringido a oferta. O óleo de soja, de certa forma, também obedece uma dinâmica semelhante à do café. Soja também é um produto exportado, né? E na medida que o preço da soja sobe, o do óleo de soja também tende a subir. Questões climáticas, professor, nesse ano podem também influenciar esses preços? E teve um peso também isso no ano passado em relação a algumas altas, né, que a gente mencionou aqui? Até falando até de 23 para 24, mas isso se revelou muito em 24 ainda. O arroz sofreu com isso, né? A gente teve a questão do sul que foi no ano passado, mas já desde o final de 23 a gente vinha tendo problemas, né? Mas está um pouco mais equacionada essa questão do arroz. Agora, em definições climáticas, eu acho que o grande problema dessas mudanças climáticas é que é a incerteza que ela causa, né? Então, até que se é que se vai ter qual vai ser o novo status, mas acho que a gente vai ter que conviver com uma indefinição maior, né? E isso também muitas vezes gera um componente especulativo nos preços, porque diante de uma incerteza, muitas vezes o mercado às vezes vai fazer um estoque maior ou menor, então isso
pode provocar oscilações maiores nos preços. Eu agradeço ao professor Pedro de Miranda Costa com a gente hoje aqui no estúdio, professor da PUC, e coordena também esse estudo do Observatório PUC Campinas, trazendo nessa análise dos preços da cesta básica aqui na cidade. Professor, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente, pelas informações também. Uma boa tarde, um bom trabalho para você. E eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado, professor. Agora 3 horas em ponto, vamos fazer o intervalo e vem aí o Repórter CBN.